O que é margem de erro e o que é empate técnico? Esses termos aparecem com muita frequência quando a gente vê as pesquisas realizadas e divulgadas pelos institutos. Meu nome é Conrad e você está na série Estatística Prática. Então, antes da gente entender o que significa margem de erro e empate técnico, eu preciso te explicar a diferença entre população e amostra. A população estatística é o conjunto de pessoas ou objetos que possuem ou podem possuir as características de interesse do estudo. Então, por exemplo, se você está fazendo uma pesquisa que só interessa saber a opinião do público masculino, a tua população estatística são todos os homens. Então você acaba excluindo as mulheres. Se você está fazendo algum tipo de pesquisa, por exemplo, que envolva crianças, teu público pode ser uma faixa etária, por exemplo, de 5 a 15 anos, 5 a 10 anos, é um público jovem. Então todas as pessoas fora dessa faixa etária não fazem parte da sua população estatística. Agora, e a amostra? A amostra é um subconjunto dessa população estatística, ou seja, é parte do todo. A população estatística é o que a gente chama de todo, a amostra é uma parte desse todo. Para que serve a amostra? Muitas vezes é impossível ou se torna inviável, por exemplo, devido aos custos, ao tempo gasto, você analisar todos os elementos da população. Então, o pesquisador, quem está realizando a pesquisa, obtém uma amostra para analisar as características e, a partir dessa amostra, ele vai tentar generalizar os dados para a população. Para você entender um pouco melhor isso, imagina o seguinte: imagina que você tem aqui a nossa população. É uma população geográfica. Então, por exemplo, pode ser uma cidade, um bairro, um país, um condomínio, não importa. Essa é a população geográfica. Dessa população geográfica, alguns elementos vão ter as características que você está pesquisando, que você está buscando. Por exemplo, são homens, são mulheres, são crianças, usam óculos, uma preferência por um determinado produto, não importa. Uma parte dessa população geográfica vai ter essas características. Essa é o que a gente chama de população estatística. Então, a população estatística nem sempre coincide com a população geográfica. Ok. A partir dessa população estatística, o que vai ser feito? O pesquisador vai selecionar alguns elementos dessa população estatística, utilizando técnicas estatísticas, e vai obter o que a gente chama de amostra. Essa amostra vai ser analisada. Então, essa amostra, o entrevistador vai fazer tudo o que ele quiser dentro dessa amostra. Ele vai fazer todas as perguntas, todos os testes, as entrevistas, tudo na amostra. A partir dos resultados dessa amostra, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar generalizar esses resultados para a população. E nesse processo de generalização é que surgem os erros estatísticos. E daí vem a ideia de margem de erro. Muito bem, a margem de erro, ou erro estatístico, é um intervalo em que se espera encontrar o valor real. O que é o valor real? É o valor da população estatística, em relação àquilo que você está estimando. Pode ser uma porcentagem, pode ser uma média, não importa, um tempo, uma distância, não importa. Vou dar um exemplo para você. Um pesquisador quer saber a porcentagem de pessoas que desejam comprar um certo produto X. Por exemplo, quantas pessoas que gostariam de ter um determinado carro? Essa é a nossa população estatística. A partir da população, ou seja, dos possíveis consumidores desse produto, você vai selecionar uma amostra. E aí, você vai entrevistar essas pessoas, ou seja, você vai analisar os elementos dessa amostra e, por exemplo, você vai descobrir que 30% das pessoas entrevistadas se interessam por esse produto X. Esses 30%, eles correspondem
na amostra, dentro da amostra, há um valor exato. Deu 30% e ponto, acabou. Não tem erro, porque você está olhando a amostra. Você entrevistou 100 pessoas, 30 se interessam. Ponto, acabou. Porém, na generalização desses 30% obtidos da amostra para a nossa população estatística, nesse processo surge o erro. Então, por conta disso, esses 30%, pensando na população, que é o que interessa na prática, eles são. Esse valor é considerado uma estimativa. Se o erro da pesquisa for, por exemplo, de 2%, esses 2% a gente calcula utilizando fórmulas que eu não vou tratar hoje aqui com você. Mas deixa o seu like no vídeo. Se você gostar, eu trago no próximo vídeo. Eu explico para vocês como que faz um dos possíveis cálculos de erros, de margens de erro. Então, supondo que a gente obteve a amostra, 30% se interessa pelo produto X, o erro da pesquisa que eu calculei é de 2%, a gente vai construir um intervalo. Esse intervalo é calculado da seguinte forma: você vai pegar a estimativa, que são os 30%, e vai pegar a margem de erro, somar essa margem de erro à estimativa e subtrair. Você vai fazer uma conta de mais e uma de menos. Então, 30 menos 2, que é a nossa margem de erro, dá 28%. Esses 28% é o que a gente chama de limite inferior do intervalo. E os mesmos 30, agora somados com 2%, nos dão 32%. Esse número corresponde ao limite superior do intervalo. Ou seja, o que a gente espera, o que a gente acredita? Que se a nossa pesquisa foi bem feita, deu tudo certo, a população, lá na população, se eu conseguisse entrevistar todo mundo da população, eu encontraria uma porcentagem dentro desse intervalo de 28 a 32%. E muitas vezes a gente pode representar dessa forma. A gente representa uma barrinha que vai ter o limite superior. Então veja só, os nossos 30%, a nossa estimativa, é essa linha central aqui. Aí eu somei 2 e tirei 2. Então eu obtive o limite inferior de 28% e o limite superior de 32%. Isso daqui é um intervalo de confiança. Muitas vezes essa representação pode aparecer na forma horizontal. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Eu posso representar barrinhas na vertical ou na horizontal. Isso tanto faz. Bom, mas uma coisa interessante. Veja só. Imagina que eu fiz duas pesquisas. Tá? Então aqui eu vou dar o exemplo de duas pesquisas. Vamos supor que eu estivesse pesquisando produto X versus produto Y. Aí na primeira pesquisa eu obtive, supondo também o erro de 2%, tá? Eu obtive para o produto X 30%. Aí somei 2, 32, tirei 2, 28%. É o nosso intervalo. E para o produto Y eu obtive 24%. Aí mais 2 menos 2. Numa segunda pesquisa que eu fiz, eu obtive 15% para o X e 18% para o Y. Muito bem. Compara, como se fossem dois gráficos. Compara o lado esquerdo, a pesquisa 1, com o lado direito, que é a pesquisa 2. Você percebe que na pesquisa 1, essas barrinhas, elas não estão sobrepostas, elas estão separadas, tem uma distância entre elas. O que significa haver essa distância entre elas, esse espaço vazio entre elas? Significa que o produto, no caso o X, que é essa barrinha que está mais alta, lá na população, provavelmente, de fato, vende mais do que o produto Y. Porque na minha pesquisa, o X deu maior que o Y. Mas considerando o erro, pode ser que isso não desse muito certo. Pode ser que eu não pudesse fazer esse tipo de afirmação. Mas, baseado nessa pesquisa e considerando os erros e considerando esse espaço vazio aqui, sim, produto X lá na população deve vender mais que o Y. Mas e na pesquisa 2? Na pesquisa 2, você vai perceber que existe uma região de sobreposição dos intervalos, em que eles coincidem.
Eles podem coincidir totalmente, parcialmente. Nesse caso, há uma coincidência parcial, só um pedacinho deles se sobrepõe. Na prática, como que eu interpreto isso? Eu vou interpretar como havendo um empate técnico, ou seja, nessa segunda pesquisa ocorre um empate técnico entre o produto X e o Y. Em outras palavras, eu não posso dizer que lá na minha população que o produto X vende mais que o Y ou que o Y vende mais do que o X. Olhando para essas duas barrinhas sobrepostas, eu não posso afirmar nada, não posso dizer que um vende mais do que o outro. Eu posso dizer só que há um empate técnico. Basicamente, você está fazendo a seguinte pergunta, né? Mas a margem de erro depende do quê? Como que se calcula a margem de erro? Como eu falei, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like que depois eu te conto. Mas eu vou dar um spoilerzinho. Quando a gente trata de proporções, ou seja, porcentagens, a margem de erro, ela basicamente varia com o tamanho da amostra, com o nível de confiança da pesquisa. Depois eu vou gravar um vídeo falando especificamente sobre nível de confiança, é o próximo vídeo da série. E quando é possível, você às vezes tem algum conhecimento prévio da sua população. Normalmente esse conhecimento prévio é obtido a partir do que a gente chama de amostra piloto. Se você tiver esse conhecimento prévio, isso também pode interferir na margem de erro. E a interpretação, de acordo com a margem de erro, ela pode mudar. Então veja só, eu estou dando um gráfico aqui, de novo, produto X versus produto Y, a nossa margem de erro de 2%, que é o mais comum, né, que a gente ouve por aí, muito comum. Você vê que tem uma distância entre os dois tijolinhos, não tem uma sobreposição, portanto não há empate técnico. Então, esse produto aqui, que é o X, ele deve vender mais do que o Y lá na população. Isso é fato. Só que imagina o seguinte, imagina que eu fiz a mesma pesquisa, só que, por algum motivo, a minha margem de erro foi de 3%. E imagina que eu obtive os mesmos valores pontuais dentro da amostra. 30% no X e aqui 24% no Y. Só que com uma margem de erro de 3%, perceba o que ocorre aqui. Você está vendo essas duas linhas aqui, da barrinha azul e da barrinha laranja? Elas estão encostadas, né? Essa linha vermelha aqui indica que a parte inferior, o limite inferior dessa barra azul, coincide com o limite superior da barra laranja. Na prática, essa coincidência equivale àquela sobreposição de intervalos, ou seja, nesse caso, ocorre empate técnico. Então, olha só que loucura. A mesma pesquisa, com 2% não tem empate técnico, com 3% tem empate técnico. O que pode ter ocorrido para haver essa diferença? Por exemplo, você entrevistou mais pessoas numa pesquisa do que na outra. Quanto mais pessoas você entrevistar, menor vai ser o erro da sua pesquisa. Então, uma mudança no número de entrevistados pode alterar drasticamente uma situação desse tipo. Você sai de um empate técnico com um erro de 3%, diminui a margem de erro e desempata. Né? Você passa a não ter mais um empate técnico. Isso pode ocorrer sem problemas. Isso é até comum que se ocorra, dependendo dos valores das porcentagens, obviamente. Eu espero que você tenha gostado. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais, um grande abraço. Tchau, tchau.